Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui uma mandala só com tinta de tecido, tá? Essa mandala, ela tem 13 centímetros e eu tô começando também no pontilhismo, não tô tão velha assim, nem tão habilidosa, né? Mas eu decidi fazer um teste e eu quero ver como que vai ficar a tinta de tecido. Será que dá pra fazer mandala com tinta de tecido? Se você tem várias tintas de tecido aí, saiba que dá sim, tá? E ó, tem esse amarelo, olha que cor. Esse roxo é muito lindo, né? Tem várias cores, né? Eu só tenho essas aqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou unir todas elas pra gente ver como que fica. Olha esse roxo, que lindo! E tem esse aqui que é um cappuccino, né? Então eu vou usar sim todas essas cores, tá? Só pra gente testar e ver como que vai ficar essas tintas aqui de tecido na mandala. Eu já usei, já fiz o teste em algumas mandalas minhas, tá? E usei pouco porque eu fiquei com receio e eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra passar na base, aqui não funciona, não dá certo. Então, eu usei tinta PVA aqui mesmo, tá? Não dá certo passar essa tinta de tecido aqui na base, porque você não vai conseguir pontilhar. Ela fica como se fosse uma borracha, né? Eu vou mostrar a textura pra vocês. O que que eu fiz nessas tintas aqui, antes de você começar a usar? Tem a questão da textura dela, né? Então, ela é uma tinta que ela é um pouco mais grossa do que a tinta PVA. Tem vários vídeos aí na internet falando para você transformar essa tinta em tinta PVA, colocando cola. Só que mesmo assim, ó, olha a textura dessa aqui como tá. Essa aqui acho que tá até vencida, mas dá para usar, ó. Vocês estão vendo? Ela é uma tinta elástica. Então, mesmo se você colocar cola, ela vai continuar elástica, tá? Ela vai continuar. Essa aqui tá bem cheia e tá bem elástica mesmo. Então, mesmo se você colocar a cola, ela vai continuar elástica. A textura dela não muda, tá? Então, eu não vi diferença nenhuma. Em todas elas eu coloquei um pouquinho de cola branca, mas eu não vi diferença nenhuma na questão, na hora de pontilhar, tá? Então, se você for fazer uma mandala não muito grande, acredito que até as maiores de 30 possa ser que dê certo. Eu não testei ainda em maior de 30 centímetros, tá? E eu vou mostrar uma pra vocês que eu fiz aqui. E eu coloquei a tinta, essa tinta azul aqui, ó, pra vocês verem. Então, na hora de você passar o verniz, não vai ter diferença nenhuma, tá? Eu não tô com muito espaço aqui, gente, mas ó, não tem diferença, tá? Então, olha como esse azul aqui é a tinta de tecido. Olha como fica igual a tinta PVA. Aqui, ó, fica perfeito a bolinha, ó, né? O puxadinho também dá pra fazer esses detalhes, né? A coroinha também, esse azul foi a tinta de tecido. Então, vocês veem que não tem diferença. Até na hora de você envernizar, não vai ter nenhuma diferença, ó. O brilho vai ficar uniforme, tá? Ela só é um pouquinho diferente mesmo de trabalhar do que a tinta PVA, porque ela é uma tinta um pouco mais grossa que não tem como diluir. Mesmo vocês usando a misturinha mágica para diluir, fica um pouco complicado, tá? É um pouquinho mais chatinha, mas dá pra fazer e eu vou provar pra vocês. Eu vou dividir essa aula em algumas partes. Então, eu pintei aqui de branco o meu MDF, porque como são tintas bem coloridas, né? Vamos fazer um contraste bem bacana aí, usando só tecido. Tem várias formas de você achar o centro da peça, tá? Eu faço assim, essa daqui tem 13. Então, normalmente, eu coloco aqui no meio e aí eu só marco.
Mas também tem aquela fórmula, aquela forma mágica, né? É como eu falo. Gente, olha o estado do meu compasso. Tá terrível, tadinho. Mas ele serve. A outra forma é a seguinte, para quem não sabe, vocês vão colocar aqui no meio e vocês vão abrir o compasso um pouco mais da metade da peça, tá? Então, tem a metade da peça aqui, vocês vão abrir um pouquinho mais. E aí, coloca mais ou menos aqui no meio. E aí, vai traçar assim. A gente vai virar do outro lado e vai fazer a mesma coisa, tá? Põe mais ou menos no centro. E a gente vai marcar. Deixa eu só marcar mais aqui, porque ele não pegou aqui. Aí, tá vendo? Essa marcação já é a marcação certinha. Aí aqui, sem mexer no compasso, a gente vai fazer a mesma coisa, fora da mandala, tá? Encosta aqui. E aí, opa, meu compasso saiu fora. E aí, a gente vai marcar aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Põe aqui nessa marcação no meio. E a gente vai marcar. E aí, vocês vão ver a mágica agora. A gente vai unir essas linhas agora. Ficou um pouquinho torta. E essa aqui também. Tá vendo? Aí, agora é só você conferir pra ver se tá certinho, ó. 6,5. 6,5. 6,5. E 6,5. Essa é a forma mais fácil de você achar o centro da mandala. Parece que vai dar errado, mas dá super certo. Ah, gente, aqui, ó, tem uma dica também. Se vocês têm uma régua transparente, vocês podem passar uma fita crepe aqui atrás ou pintar também. E aí vocês conseguem enxergar o número, principalmente na base preta. Na branca, tudo bem, né? Mas na preta, que você não enxerga o número, super facilita. É uma dica excelente essa. Agora, vamos fazer os círculos. Deixa eu ajustar o meu compasso aqui, que ele está... Tá só um pozinho, tadinho. E aí, agora, a gente vai fazer as marcações, tá? As primeiras sempre são mais chatinhas de você marcar. Aqui, o que vocês podem fazer, caso queiram, é marcar aqui, ó, de meio em meio centímetro e para poder fazer o círculo certinho, tá? Mas eu faço no olhômetro, porque a gente economiza tempo, né? Fazendo isso. Pode marcar, mas eu faço no olhômetro mesmo. Quanto mais linhas guias vocês fizerem, melhor. Por quê? Porque para quem tá começando, fica mais complicado. A gente faz torto, né? As minhas primeiras mandalas eram bem tortas, tipo, muito mesmo. E agora elas já ficam um pouco mais certinhas, então, quanto mais linha guia você tiver, melhor. A linha guia te ajuda demais, porque eu acho que dá uma raiva quando você tá fazendo a mandala e chega no final e fala, nossa, ficou torto. E é o seguinte, gente, se vocês errarem o centro, vocês erram a mandala toda, tá?
Então, sempre confere para ver se tá certinho o centro. Eu já fiz uma mandala que estava torta 1,5 centímetros. Quando eu cheguei no final, deu uma diferença que eu perdi a peça inteira. Então, tem que tomar muito cuidado e sempre conferir, tá? Aqui, ó, mesmo o meu com compasso meio ruinzinho, dá pra fazer, tá? Porque às vezes ele sai um pouquinho fora do lugar. Agora eu vou pegar o meu transferidor. Deixa eu ver se nessa peça vai dar pra fazer. Vai dar pra marcar. Então, a gente pega o transferidor. E aí, eu vou fazer as marcações diagonais, tá? Esse eu posso escolher de 1 centímetro ou de meio. Aqui eu vou colocar de 1 em 1. Porque de meio em meio, eu acho que fica muita linha. E aí, vocês podem acabar se confundindo um pouco, tá? Existem marcadores de MDF, stencil, é muito prático. Tem pessoas que ensinam você a fazer de papel em casa, né? As marcações. Eu tô pra comprar ou de stencil ou de MDF mesmo. Que eu acho muito fácil. Você economiza muito tempo com isso, né? Economiza tempo e material, porque o compasso também, o transferidor é um material que você vai ter que comprar, né? Então, você tendo o gabarito, fica muito mais fácil. Mas dá pra fazer aqui com o transferidor também, que dá certinho, tá? E olha, esse transferidor eu coloquei branco embaixo, pra usar na mandala preta. Olha como facilita você enxergar os números. É maravilhosa essa dica, né? Quem já conhecia essa dica aí de pintar de branco atrás do que é transparente? Coloca aí nos comentários, porque é maravilhosa. Essa dica me ajudou muito. Nunca mais eu errei mandala na minha vida. E aí, aqui é só você unir as linhas. Então, a gente vai unir aqui. Pronto, todas as linhas feitas. Vamos começar com esse azul aqui.
Eu uso, além dos bolhadores tradicionais aqui de unha, né, de manicure, deixa eu mostrar pra vocês o que eu uso. Eu uso esses aqui, devidamente numerados, tá? É muito fácil de você numerar, você vai, coloca no papel, vai pingando no papel e aí vocês conseguem numerar. É muito importante vocês numerarem, porque na hora de vocês fazerem coroinha, por exemplo, facilita muito, tá? Então, sempre procura numerar. O meu vai até o 6, tem até acho que 3 números 4 aqui, que eu vi que são iguais, não tem diferença nenhuma, né? Então, assim, ajuda bastante. O que mais eu uso para fazer aqui? Eu uso, isso daqui é cabo de pincel quebrado. Então, como o pincel quebrou, ele tem, tá vendo? Eles são do mesmo tamanho. Ele tem essa parte aqui de madeira que dá pra pintar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra fazer as bolinhas com esse aqui, eu prefiro do que fazer com esses bolhadores, porque eu acho que eles não ficam com a bolinha muito certinha, tá? Então, vai de gosto, vai de treino, vai com o que vocês tiverem em casa. Eu uso também isso daqui, que eu comprei de madeira. Isso aqui se chama cavilha de macramê. Então, tem vários tamanhos, ó. Eu nem numerei porque eu não comprei muitas, né? Mas tem vários tamanhos. É de madeira e quando ela tem a ponta aqui, quando ela é reta, a bolinha fica muito mais perfeita do que esses bolhadores aqui, tá? Dá pra fazer as bolinhas da coroinha, por exemplo, com esse bolhador de unha, fica muito perfeito. Mas quando é bolinhas, quando a gente vai fazer várias camadas assim de bolinha, eu não gosto muito. Eu gosto de usar esses outros materiais diferenciados aqui, tá? Eu acho que a bolinha fica muito mais perfeita. Eu uso também isso daqui, não vou fazer crochê, tá? Eu uso essa parte aqui de baixo também, ó, que ela é reta. Então, é de metal, então é fácil de você limpar também. E é super prático, né? Ele é reto, ele é maravilhoso. Tem vários tamanhos e eu usei muito esse. E tem muita gente que usa para fazer os puxadinhos agulha, só que eu não gostei. Então, eu uso esse daqui. Esse daqui é o Abre Casa, tá? Ele não é tão fininho quanto a agulha, né? Mas eu gosto porque ele é mais firme aqui. Essa parte dele aqui é um pouco mais grossa. Então, não é tão fina que nem a agulha. Eu não me adaptei com a agulha de costura, tá? Ou agulha de boneca que falam, né? Mas vocês usem o material que fique melhor pra vocês, tá? E, basicamente, é isso que eu uso. Tem esse aqui de unha também, que é pra caso erre algum pontinho, você precisar remover, então... de metal, eles são ótimos. Só tem que tomar cuidado para você não raspar o MDF, tá? Mas eles são muito bons para você tirar a tinta caso você erre, né? E ele é ótimo. Eu não sei o que eu vou pintar aqui, mas a gente vai fazer alguma coisa aqui com essas cores aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma bolinha grande. Vou usar esse aqui, que não é tão fino, nem muito grosso. Ó, vou tentar colocar aqui pra vocês verem a textura da tinta, tá? Na hora de vocês colocarem no centro, gente, tem uma super dica, tá? Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Mas quando você pega a tinta no material, vocês estão vendo que ela sempre tem um biquinho? Tá vendo? Ainda mais essa que é um pouco mais grossa, é mais fácil de ver, né? Pode usar o pinta-bolinha também. O pinta-bolinha não tenho, mas ele funciona, tá? Então, ele sempre vai fazer um biquinho. Esse biquinho, você vai encostar bem aqui no meio. E aí, a sua bolinha vai ficar bem no centro, tá? Passa bastante tinta. Não tenha medo de pegar bastante tinta aqui, tá? Ó,
ele sempre forma o biquinho, né? Então, esse biquinho você vai encostar aqui. Sua bolinha fica bem no meio. Tá vendo? Essa é uma dica muito, muito maravilhosa para você nunca mais errar o seu ponto. Então, para fazer bem no centro, usa essa dica. Agora, deixa eu ver. Nós temos o roxo, o amarelo. Vamos começar do rosa, né? Fazer como se fosse um degradê. Não sei o que vai dar com essas cores, hein? Mas eu quero usar todas as que eu tenho, ó. Não vou diluir a tinta, tá? Então, aqui, como eu vou começar com um ponto pequenininho, eu tô pensando em fazer puxadinhos, tá? Que eu adoro. A rainha aqui dos puxadinhos ama puxadinhos, né? Eu também estou treinando. Eu acho que esse aqui é um tamanho bom, tamanho 5 do meu boleador, tá? Deixa eu tentar sempre deixar aqui pra vocês verem a textura da tinta. Então, ó. Vou pingar aqui. Como eu acho que ficou pequeno, eu vou pingar mais uma vez. E aí, você tem duas opções. Ou arrasta com o próprio boleador, só que ele vai ficar um pouquinho mais grosso, né? Pelo menos os meus ficam, né? Ou vocês podem usar a agulha. Esse aqui ele ficou um pouco grosso mesmo. Quer ver? Pingar 2 vezes. Só pra vocês verem que dá pra usar isso aqui, tá? E aí, a gente vai arrastar lá pra baixo. Fica um ponto mais, um puxadinho mais fino, né? Ó, fica mais bonito. Eu vou usar ele mesmo. Eu gosto sempre de colocar 2 bolinhas, que é pra ter a certeza de que vai ter tinta suficiente até o final. Então, é só você seguir a linha, ó. Vai seguindo a linha. Vamos ver o que vai sair dessa mandala, hein? Feita toda com tinta de tecido. Não vou usar nenhuma tinta PVA, a não ser a do fundo, né? Que a gente usou aí pra fazer a base. Vamos ver o que vai sair aqui. Tenta fazer sempre seguindo a linha, tá? Olha como essas linhas guias ajudam, né? Ajudam demais. Tem gente que não gosta de usar porque atrapalha. Mas eu gosto de usar. E assim, quanto mais pertinho do outro ponto, melhor. Sem encostar, tá? Eu já faço pontilhismo há 1 ano, só que não direto. Então, teve uma época que eu parei, aí eu voltei, aí eu parei de novo, agora eu voltei de novo. E assim vai, porque quando a gente ama muito algo que a gente faz, a gente nunca desiste, né? A gente dá uma pausa, vai fazer outras coisas, pensa, depois a gente volta. E a pintura eu comecei quando eu tava grávida do meu primeiro filho.
Eu subia 3 andares de escada grávida, com barrigão, para poder aprender a pintar pano de prato. Então, eu fiz uns panos de prato quando eu tava grávida. E essa foi a minha primeira experiência com tinta. Aí eu parei, né? Parei um tempão. E aí, em 2022, eu conheci a Alice Gomes. E aí eu me apaixonei. Quando você começa a fazer as peças, você se apaixona. Não tem como você não se apaixonar. Gente, isso aqui é uma terapia. E eu vou falar pra vocês, eu tô fazendo na base branca, eu não tô enxergando nada. Olha como ficou grosso, olha aquele lá. Depois eu dou uma consertada nele. Porque eu tô acostumada a fazer na base preta, né? E a luz aqui não tá colaborando muito. Então, a gente faz o que pode, né? Como é só um teste, só pra mostrar pra vocês que sim, dá pra fazer pontilhismo com a tinta de tecido. Então, não tem problema. E o grande segredo do pontilhismo é o treino, tá? Se vocês não treinarem, vocês não vão chegar na perfeição. A gente não deve se cobrar também muito. Tem muitas pessoas que fazem pontilhismo e falam, ai, tá torto, não vou entregar, ai, tá horrível, não sei o que, né? Então a gente não pode se cobrar a perfeição, porque nada é perfeito. Nada no mundo é perfeito, né? E isso é um trabalho manual. Então a gente vai aprimorando a técnica, aprimora a técnica, conhecimento, né? As primeiras peças vão sair horríveis, cada peça que você fizer, você vai sempre olhar e falar, nossa, eu devia ter feito aquilo ali de tal forma, né? Então, assim, sempre procure melhorar, não se cobre, não fique chateado, tá? Já teve peças que lá no final eu falei, nossa, tá torto mesmo porque eu errei lá no começo, eu tive que refazer uma peça inteira, porque era para entregar a peça. Já fiz algumas rifas com umas peças não tão muito bonitas, que eu falei, ai, não tá muito legal, mas eu vou fazer uma rifa. E as pessoas amavam, então, amam, né? Então, assim, quem não conhece pontilhismo vai achar lindo. E até mesmo quem conhece o pontilhismo vai elogiar o seu trabalho. É difícil uma mandaleira criticar o trabalho da outra, né? Acontece, comigo já aconteceu. Eu estava fazendo uma peça e eu não estava muito legal, e aí eu falei, ah, vou fazer. E aí eu postei no grupo. E eu recebi uma crítica de uma colega de trabalho, mas foi uma crítica muito assim pesada, sabe? E aí eu não estava num momento muito bom. E aí eu parei com pontilhismo, quis pegar minhas coisas, jogar fora, sabe? Aí eu falei, não, preciso dar um tempo. Então, quando vocês acharem que estiver muito cansada, ai, tá sempre feia, não consigo melhorar, dá um tempinho, depois volta. É que nem quando você faz uma peça e não tem mais criatividade, né? Aí você fala, ai, cadê a criatividade? Eu não sei o que fazer, deixa ela lá, começa outra, ou faz, vai andar, vai tomar um café, que a inspiração vem, tá? Aqui já tá chegando aqui, no finalzinho da minha florzinha, que eu amo fazer puxadinho. Eu não sou expert em puxadinhos, que nem as professoras, mas como eu ganhei o apelido da rainha dos puxadinhos, né? Das meninas, então fiquei com o apelido mesmo. Acabei adotando aí o apelido. E agora aqui ficou bem apertadinho pra fazer. Ele não encaixou por causa desse aqui, né?
Mas quando secar, eu vou dar uma arrumadinha. Porque o branco, ele mancha muito, né? E eu esqueci de envernizar minha peça. Então, eu vou esperar ele secar pra poder corrigir aí. E mesmo porque no final ninguém vê, né? Que nem eu falei, eu tô há pouco tempo no pontilhismo. Olha só como é que fica, ó. Fica bem legal. Quando secar, eu mostro pra vocês, tá? Depois eu vou corrigir aqui e eu mostro pra vocês como é que eu vou corrigir. E essa foi a aula de hoje. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, já se inscreve, deixa o like para ajudar na divulgação aqui. E aí, continuem comigo nos próximos vídeos pra gente fazer essa mandala linda, só com tinta de tecido. Tá bom? Espero vocês na próxima aula, tá? Um beijo!